Oi, gente, voltamos. Uma boa tarde para todos. E vamos começar a trabalhar o nosso segundo tópico, que é falando sobre as correntes e as teorias de aprendizagem. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que seriam correntes e teorias. Correntes são formatos que você vai decidir utilizar. Por um exemplo, se você é um psicólogo, existem diversas correntes e vertentes para atender os seus futuros pacientes. E da mesma forma, ocorre na educação. Nós, como professores, mais para frente a gente vai falar sobre isso, a gente tem que procurar as correntes que vão nos nortear. Quais os teóricos que vão nos nortear? Quais os tipos de educação, como eu já falei em outro vídeo, que são diversas, que vão nos nortear. E aí vem a questão das teorias. Essas teorias, na maioria das vezes, elas são comprovadas cientificamente. Outras não. Algumas estão em estudo e etc. Mas o que a gente sabe é que a educação ela é uma ciência constante. Então, quanto mais você desenvolve ela, quanto mais você aprende as formas de você construir novas correntes e novas teorias, até que chegue um modelo parcialmente ideal, que facilite tanto a vida do professor como a vida do aluno. A gente tem que entender que a aprendizagem é um processo complexo. Quando a gente fala o que é educação, que seria no caso você educar, você dar aprendizagem a alguém, fazer alguém aprender, é um processo muito complicado. Porque daí vem a seguinte pergunta: como aprendemos? Qual a forma que a gente aprende? E isso depende de muitas coisas. E é aí que entra as correntes e as teorias, porque vão ser nelas que o ensino, a aprendizagem vai se apoiar, pegando principalmente a fundamentação teórica, para formamentar técnicas e estratégias para que aquele aluno e aquela sala possa aprender. E algo muito importante essas teorias também vão dar liberdade ao professor de consertar alguns parâmetros que não estejam dando certo. Então, elas podem ser modificadas no cotidiano. Como vocês já cansaram de ouvir, a teoria é diferente da prática. Na prática, você tem bem mais dificuldade para ultrapassar essas questões teóricas. Então, sempre existem formas de mudança, substituição e etc. Mas algo que não pode se perder nessas correntes e teorias é o processo de planejamento. Você deve planejar, como se você estivesse planejando uma aula, qual vai ser a sua postura e quais vão ser as suas decisões pedagógicas diante de uma sala de aula. Você tem que formar a sua identidade, você tem que formar o seu perfil, para que você possa, com coerência, formar um planejamento e cobrar dos seus alunos aquilo que você passa para eles. Então, é importante que você tenha eles. E também facilita, quando você lê bastante, você conhece várias correntes e várias teorias, facilita muito para o professor que está estudando, está se formando, escolher o tipo de corrente que vai melhor com o seu perfil, que vai melhor com a sala de aula que você está trabalhando, com a instituição que você está trabalhando, o que é muito importante de se falar. Então, a partir desse momento, a gente vai para um outro tópico, que é exatamente a gente conhecer melhor quais são essas correntes e quais são essas teorias, juntos com os seus teóricos, filósofos, sociólogos, personagens da educação, para que a gente entenda melhor como é essa formação e como a gente pode dividir.
Então, essa segunda parte foi muito pequena, o texto acaba aqui e nós terminamos essa explicação por aqui. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos e, como eu falei no outro vídeo, todas as opiniões aqui dadas não tem nenhum tipo de postura política atrás, são todas opiniões cientificamente comprovadas. E mais uma vez, muito obrigada. E reflitam sobre essa questão. Por que é importante conhecer essas teorias e correntes da aprendizagem? O que ela vai facilitar ou não para as nossas vidas como futuros professores? Então é isso. Beijo.